Mateus capítulo 18, Jesus fala sobre o reino dos céus, princípios e parábolas sobre o reino. Jesus vai estabelecer alguns critérios em todo o livro de Mateus, e no capítulo 18 ele vai falar alguns princípios que vão de contra todo o estabelecimento de reino terreno. Porque o reino terreno ele é estabelecido pela força e pelo poder, pelo dinheiro, mas no reino de Cristo é pela servidão. Enquanto os maiores são os mais poderosos e aqueles que obtêm mais serviços ou têm mais servos à sua disposição, há algo especial no reino de Jesus. É que aquele que serve mais é maior. Porque diz assim, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem se faz humilde como uma criança. Paulo dizia algo semelhante: sejam meninos na malícia, mas adultos no entendimento. Então, o que é importante a gente entender é que Jesus não está falando para você ser infantil em qualquer aspecto, mas no aspecto da aprendizagem ou disposição a aprender. Ser humilde está relacionado a aprendizado, a receber com fé, a não ficar descrendo o tempo inteiro. Uma criança acredita no que o pai, no que a mãe ensina, ele repete, ele faz igual e não fica ali o tempo todo brigando e lutando para receber aquele conhecimento e aquela doutrina. Mas Jesus estava falando: vocês precisam se converter. É verdade que no reino dos céus tem maiores e menores. É verdade que existe um ranking a respeito do seu comportamento e das suas obras. Jesus falou que pelas nossas obras nós seremos julgados. E aquele que mais semeia também colherá. Nós temos um princípio que é ser meninos na malícia. Aprender como criança, ouvir de Deus e acreditar completamente. E não ficar duvidando e colocando obstáculos, ou que o nosso entendimento é melhor e a nossa opinião é mais importante ou mais inteligente que a de Deus. Porque quem recebe as palavras de Deus, então, também recebe o governo e o reino de Deus. Jesus falou: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo, mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que crê em mim, melhor que seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Olha o nível de juízo que Jesus falou. Observe que uma dessas crianças, por eles receberem de toda a forma o conhecimento, por eles estarem abertos à ciência, ao conhecimento, por eles serem humildes, eles podem receber também o engano. E aí daquele que enganar e esfriar e trouxer escândalo a um desses pequeninos e desviar eles da fé que hoje eles têm. Por quê? Porque sobre esta pessoa enganadora que está ensinando aos humildes algo errado, virá sobre ele um juízo que eu digo que era melhor que ele fosse amarrado por um pescoço a uma grande pedra de moinho e lançado no fundo de um oceano, do mar. Algo especial Jesus está falando sobre o princípio e está trazendo um grande nível de responsabilidade àquele que ensina. Apesar dos discípulos estarem ali: Senhor, quem é o maior? Eles queriam ouvir a Pedro, eles queriam ouvir, não, é João, porque ele tem mais intimidade, ele se recosta no peito de Jesus, ele chega a lugares e está com Jesus a lugares que talvez os outros não estejam. Não era isso que determinava a autoridade no reino, mas a disposição de um coração humilde em servir e também a sabedoria para não escandalizar pessoas e saber muito bem
o que se está ensinando. Mas, tratando-se de uma morte terrena, lembra-se que o nível de rigor é um. Mas Jesus vai tratar de uma morte que é um pouquinho diferente aqui. Ele vai dizer assim: ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão e o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os para longe ou para fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te fizer tropeçar, arranca ele e joga longe de você. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos e ser lançado no fogo do Guiena, que algumas traduções dizem inferno. Então, o Vale de Inom, ou Vale dos Filhos de Inom, é aqui a menção da palavra Guiena. Jesus está mencionando um outro juízo a respeito daqueles que fazem agora o tropeço em si. Ele está dizendo que era melhor que essa pessoa cortasse uma parte do seu corpo. O nível do rigor desta parábola é muito alto, porque é muito séria as consequências. As consequências são tão sérias que Jesus fala que era melhor mutilar, cortar o seu próprio corpo e lançar esse membro que está causando o pecado fora de você, do que permanecer nesse lugar, porque é melhor você entrar na vida mutilado, perdendo algumas coisas físicas, do que você participar de um outro juízo no Vale de Inom ou no Guiena. Isso é muito poderoso, é muito forte, porque traz a nós uma consciência de um Deus que está olhando para todas as nossas obras, para todas as motivações do nosso coração, e também Ele está mostrando para nós que haverá um juízo, nada vai ficar impune, e a justiça da terra pode falhar, mas a de Deus virá. A de Deus virá. E Jesus estabelece critérios e rigores diferentes para cada tipo de condenação ou de pecado cometido. O cortar os membros significa, na parábola, você perder capacidade de fazer. Quando você tem 2 olhos, você enxerga melhor do que uma pessoa que tem um olho só. Jesus está falando, se os teus 2 olhos estão te fazendo pecar, é melhor perder a sua capacidade de ver, porque nem tudo que você vê te edifica. Nem tudo que a tua mão está palpando ou fazendo te edifica. Paulo falou a mesma coisa. Em outras palavras, ele falou que tudo eu posso, mas nem tudo me convém, e tudo eu posso fazer, mas nem tudo me edifica. Eu posso todas as coisas, mas nem todas elas fazem bem a mim. Então, como uma pessoa com autoridade no reino é entendida, é uma pessoa que não está preocupada no que pode fazer, mas no que é melhor fazer. Lembra que em Gênesis eu falei para vocês que o problema de Adão e Eva não foi comer do fruto proibido, foi rejeitar todos os outros frutos. Você deixar de fazer o melhor para aceitar algo que é pior. Você deixar de se alimentar do melhor, de viver melhor, para ter pequenos prazeres e para ter coisas que vão trazer a sua morte, porque o caminho aos olhos do homem pode ser bom, mas aos olhos de Deus pode conduzi-lo à morte. E existem mortes diferentes na Bíblia e juízos diferentes que vão condenar o homem, mas aquele que perder algumas coisas, Jesus falou que estaria ganhando em retribuição outras. Então, no reino é melhor perder a vida para ganhar a vida de Cristo e ganhar recompensas eternas e recompensas duradouras. Não se preocupe apenas com as suas necessidades, mas Deus está ensinando que há coisas que você está investindo para um futuro melhor, coisas que te edificam. Jesus vai citar do verso 10 em diante a parábola da ovelha perdida, que demonstra como é que o rei se importa com os que são participantes do reino.
os que estão adentrados na sua circunferência de atuação e influência. E ele vai usar a parábola entre um pastor e uma ovelha. Uma ovelha que se desprende do rebanho e foge é comparada a uma pessoa que, por causa do engano, se desvia da fé. E agora ela fraca, frágil, longe do rebanho que a fortalece e também longe do pastor que a alimenta, que a guia e que supre as suas necessidades. Ela tem um alvo agora que é o amor do pastor para cuidar dela. O pastor deixa todas que estão bem no seu local seguro e ele se desprende para ir lá buscar uma ovelha onde ele ainda não sabe exatamente onde está. Então, Jesus demonstra que o rei, ele se importa com todos aqueles que são participantes do reino, de tal forma que ele vai buscar aquela que está perdida, dizendo: o que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais feliz com aquela do que com todas as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Então, o amor de Deus para os seus pequeninos, para aqueles que creem no seu nome, que são humildes de coração, ele é de tal tamanho ao ponto de ficar muito mais feliz com a ovelha perdida que foi achada e voltou para o aprisco, do que com as 99 que estão muito bem e tranquila. Jesus, ele ainda vai ser questionado ainda sobre um pouquinho desse assunto, sobre os relacionamentos entre pessoas. Se o seu irmão pecar contra você, ele vai dizer: vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Quer dizer, é bem semelhante à ovelha que está perdida. O pastor vai lá pegar ela porque ela se perdeu. Ela se perdeu provavelmente porque algumas ideias, porque algum pasto pareceu melhor para ela, algo ficou interessante para ela de estar longe do rebanho, por algum motivo de distração, ela não está junto do rebanho aonde estava mais protegida. E agora Jesus está falando sobre se o teu irmão peca contra você, se teu irmão está sob engano, fazendo algo de errado e não percebe, e não liga, ele diz: vá até ele e fale sobre este problema. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. De novo, se a ovelha eu achar, eu ganho ela. Se o irmão me ouvir, eu ganho ele. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, Jesus disse que há um processo para você ganhar esse irmão, e esse processo é: vá a ele a sós. Comente a sós com ele. Não exponha ele para as pessoas, porque você precisa lidar com esse processo dessa forma. Primeiro vá apenas você com ele, depois leve 2 ou 3 pessoas para convencê-lo, para mostrar a eles outras palavras, outras visões, que não é algo pessoal, não é algo só que você está vendo, mas as outras pessoas estão testemunhando e vendo e percebendo a mesma coisa. E depois disso, Jesus fala: mas se ele recusar ouvir todo mundo, aí você expõe isso à igreja. Se ele recusar ouvir também a igreja, aí você trata ele como pagão, como publicano, como pecador. Ou seja, há um processo, e Deus está mostrando aqui, Jesus ensinando ao povo como se relacionar dentro do reino com respeito a esse aspecto de pecados entre os irmãos. Aí ele vai dizer: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será sido desligado no céu. Também eu lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles.
a presença de Deus está no meio do seu povo. Quando nós nos reunimos, nós invocamos a presença de Deus e Deus estabelece também direcionamento, Ele estabelece juízo, conserto, conselho. Ele traz para nós a direção e é muito importante a gente ouvir uns aos outros, como está escrito lá no livro de Tiago, se eu não me engano, que é: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sereis sarados, pois a oração do justo pode muito em seus efeitos. Depois Jesus comenta a parábola do servo impiedoso, dizendo: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devei perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não, Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7. O que quer dizer 70 setes, ou 70 vezes o 7? Essa expressão, ela não é originária desta palavra de Jesus, mas ela aconteceu primeiro em Gênesis capítulo 4 e depois em Daniel capítulo 9, para uma demonstração de um período onde iria se findar juízo de Deus. Os 7 setes ou 70 setes aqui mencionados está falando sobre um ciclo de renovação e de um cumprimento. Jesus está falando: no dia que eu for crucificado, você vai encontrar amor e misericórdia suficiente para nunca negar um perdão ao meu irmão. É este o significado dos 70 setes, mas só vai entender isso quem entendeu os 70 setes de Gênesis 4 e os 70 setes de Daniel capítulo 9, que mencionam um tempo até a morte do rei ou a crucificação de Jesus. Jesus está falando: quando você conseguir enxergar o meu amor, a sua dimensão de perdão irá subir ao mais alto nível, até que você não vai se preocupar com quantas vezes vai precisar perdoar alguém, porque por causa do meu muito amor com que eu te amei, você hoje está de pé. Como o meu amor é infinito e o meu amor cobre uma multidão de pecados, e assim é você, e você vai entender, vai reconhecer isso futuramente. A sua dimensão de perdão vai subir também nesse nível, Pedro. Por isso, ele vai fazer uma parábola para explicar isso. O reino dos céus é semelhante também a um senhor. Esse senhor tinha um servo que devia a ele alguns talentos, uma pouca quantidade de dinheiro. Mas uma muita quantidade de dinheiro, na verdade. Essa quantidade de dinheiro era superior a que o servo poderia ganhar em toda a sua vida, servindo ao seu senhor. Então, o decreto do Senhor foi que ele vendesse a si mesmo os seus pertences e toda a sua família fosse agora do seu senhor. E ele ficou chorando, suplicando misericórdia, mas dizendo: eu pagarei a dívida, tenha misericórdia de mim. Vendo o seu senhor a sua necessidade, o seu clamor, ele disse, seja bem-vinda, ele disse: servo, você está perdoado, nada mais me deve. E esse mesmo servo que devia uma quantidade de valor superior, muito grande ao seu senhor, que foi perdoado, tinha um outro servo que era trabalhador junto com ele. E ele devia uma quantidade muito pequena de dinheiro, mas por causa desse pequeno dinheiro, ele fez o maior escândalo até que aquele servo pagasse o dinheiro. O servo, não tendo dinheiro, também clamou misericórdia. Mas ele chamou os soldados para prender aquele servo que devia uma quantidade de dinheiro muito menor do que ele mesmo devia ao seu senhor. Sabendo o senhor da falta de misericórdia que o servo teve com o seu co-servo ou o seu amigo servo, ele falou para o servo: como eu te perdoei uma quantia tão superior e você cobrou uma quantia tão pequena e inferior, e mandou prender uma pessoa que está na mesma condição que você e deve a você muito menos que você me devia. Então disse assim: então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido também misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? E irado o seu senhor entregou ele aos
torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Então, perceba o nível de rigor que é estabelecido no reino de Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus falou, perdoem para que vocês sejam perdoados. Agora, porque quem não perdoar, não será perdoado. Mas agora Jesus falou, se vocês não perdoarem uns aos outros, sendo servos do mesmo Senhor que tem perdoado uma multidão de erros e que vocês devem muito mais ao seu Pai, pelas quantidades de pecados, do que ao seu irmão, porque o nosso pecado contra um Deus santo é diferente do nosso pecado contra um pecador. Se o nosso irmão erra conosco e a gente erra com ele, o rigor é menor. Mas se eu erro com Deus que não erra, o rigor é infinitamente maior, porque Deus não deve nada a ninguém e tudo ele faz perfeito. Então Jesus está dizendo, mas isso não vai ficar impune. Todo pecado será julgado, sentenciado. E qual é o rigor da ausência de perdão e da mágoa do coração? Desavença entre os irmãos e depois você vai sofrer com torturadores em um tempo ao qual Jesus não especifica, mas em um tempo futuro, saiba que você vai sofrer por causa disso. Saiba que você vai sofrer por causa disso. Um dia o Senhor vai ter que lhe chamar e lhe falar claramente do seu pecado e lhe sentenciar e você vai ter que pagar toda a sua dívida. Ele falou, não sairá da tortura até que seja pago o último centavo. Eu quero dar um testemunho, né? Que há 15 dias atrás eu estive aqui na igreja, eu ouvi os louvores e falei, eu vou na igreja, eu estou ouvindo, Deus está me chamando, eu vou na igreja. E eu tinha 5 anos na cadeira de rodas, e eu levantei, eu me arrumei, eu vim na igreja, eu clamei a Deus, e eu orei a Deus, e eu clamei, mas eu não sabia do milagre que Deus ia fazer na minha vida. E quando eu cheguei em casa, eu empurrei a cadeira de rodas para o canto e não pusei mais a cadeira de rodas. Então, fiquei andando, indo no mercado, na padaria, nas lojas, e falei, Senhor, eu estou curada, eu perdi o medo de andar e a cadeira de rodas está encostada no canto e eu estou andando. E no dia que eu vim na igreja, eu ainda falei assim, eu não sei como eu subi nas escadas da igreja. Eu não lembro, só me vi sentada, mas eu não me lembro de eu subir nas escadas. Então, eu não posso ficar mais na igreja, mas vim proclamar o nome do Senhor aqui, que Ele me deu o milagre e a vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E muitas vidas vão ser libertas aqui, nesse altar de Cristo. Amém. Aqui vocês estão libertas para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, muito obrigado. Deus abençoe. Esse é o testemunho, eu fui um nome muito mentira, é verdade, eu nunca tenho uma cadeira de igreja. Eu fiquei, confesso que eu fiquei assustado quando eu vi o nome. Tudo normal, sem bengala, sem nada. Graças a Deus. Que maravilha. Lembra que nas últimas aulas eu falei, o reino de Jesus sempre é manifestado com poder de milagres, curas e libertações de pessoas que estão oprimidas por prisões, vícios e demônios. Então, nós temos esse ambiente aqui disponibilizado quando a gente louva e prega o que Jesus pregava. Jesus falou que se ele foi perseguido por causa da mensagem qual ele pregava, quem pregasse também seria perseguido da mesma forma. Mas também os sinais que acompanharam Jesus também vão acompanhar os pregadores e aqueles mensageiros que estão pregando este evangelho. Então, sempre que o ambiente do reino é estabelecido
e o ensino do reino, a pregação sobre o poder de Jesus é mencionado, pessoas são libertas, problemas da sua vida cotidiana são sempre transformadas, e o humilde é aquele que recebe esta palavra, aquele que tem um bom coração, uma terra produtiva, como Jesus ensinou, um terreno fértil, ele recebe esta palavra e esta palavra frutifica. Mas aquele que tem um coração duro, à beira do caminho, semelhante a um terreno pisado, ele recebe a semente, mas as aves do céu comem a semente e não faz diferença nenhuma. Então, depende do terreno que vai ser lançado a semente. Se o seu coração estiver como uma terra fértil, arada, adubada, limpa e preparada, então vai produzir frutos. E o poder de Deus vai se aperfeiçoando em meio à nossa fraqueza. E a gente sempre vai estar com essa mesma sentimento, né? Como é que isso aconteceu? Porque o poder de Deus é justamente isso. Jesus falou, aquele que crê em mim, o impossível se tornará possível. Coisas que para nós são difíceis e complicadas se tornam simples, porque 5 anos na cadeira de roda não é 5 dias. Então Jesus ensinou que assim também lhes fará o meu Pai Celestial. Se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão, assim também, da mesma forma, semelhantemente, Deus também fará conosco. Em Mateus capítulo 19, Jesus começa a falar sobre a questão do divórcio ou desquite. Quando acabou de dizer estas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia. No outro lado do Jordão, curou ali algumas pessoas dentro da multidão. Alguns fariseus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova e perguntaram-lhe, é permitido divorciar-se de uma mulher por qualquer motivo? Essa foi a pergunta dos fariseus. Os fariseus estavam testando Jesus e colocando ele à prova, como menciona o texto. Mas Jesus falou, vocês não leram que no princípio o Criador fez o macho e a fêmea, o homem e a mulher? E disse, por isso, por esta razão, por este princípio, por causa do início de todas as coisas, eu digo a vocês, o homem não vai deixar a sua mulher, porque está escrito, o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim apenas um. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Este é o princípio do casamento e do relacionamento entre duas pessoas. Mas não é o que acontece posteriormente. Porque eles estavam mencionando Deuteronômio capítulo 24, onde o próprio Moisés permite o homem divorciar-se ou dar carta de desquite. Mas Jesus falou, no princípio não era assim. O princípio é mais importante do que o meio. Como começou, é como Deus estabeleceu. Antes do pecado, antes do homem cair, antes de Adão e Eva entrar em rebelião, não era assim. Por que Moisés, perguntaram a Jesus, então permitiu dar carta de divórcio? Ele falou, por causa da dureza do coração de vocês. Não é por causa da verdade nem dos princípios de Deus. Ele permitiu por causa da dureza. Permitir não é a melhor coisa, não é a vontade de Deus. É a permissão para que algo pior não aconteça. Por quê? Um homem desse, odiando essa mulher com o passar do tempo, poderia, é um dos motivos. Mas Jesus vai dizer, por causa da... Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser... E agora eu vou abrir um parêntese aqui para este texto. Porque Jesus vai dizer que, senão, a não ser apenas por um motivo. Existe um motivo a qual o casamento pode ser anulado. E entender Deuteronômio 24 ou a lei de Moisés por completo acerca do casamento é que vai dar a resposta e o entendimento para esta frase. Porque nas Bíblias e traduções em português nós temos uma variação
enorme para esta palavra que Jesus cita como uma somente opção ou um somente motivo para que um casamento seja anulado e esse desquite seja feito, realizado. E ele vai dizer, exceto por, entre parênteses, nas versões e traduções do Brasil ou portuguesas, temos uma variação de cerca de 6 palavras. E cada uma tem um significado diferente, o que traz uma verdadeira perturbação e complicação no meio cristão. Por quê? Existe texto que vai dizer por causa da imoralidade sexual, por causa da fornicação, outras vão dizer por causa do adultério, outras vão dizer por causa de pecados sexuais. E essas palavras não refletem a mesma coisa. Cada uma significa uma coisa. E imoralidade sexual é algo muito genérico para ser apenas o motivo. Porque senão Jesus estava abrindo exceção para vários motivos. E por qualquer coisa, então, haveria divórcio. Se você olhar para uma mulher, ou a mulher olhar para um homem, se olhar nas redes sociais uma foto, pode ser imoralidade sexual. Então, a imoralidade sexual é um conceito muito genérico e muito variado por cada civilização ou pela cabeça de cada pessoa. A palavra correta aqui, no grego, está relacionada à fornicação ou sexo antes do casamento. Não é adultério, mas fornicação. Por que isso? Porque na lei de Moisés está escrito que se um homem, na noite de núpcias, se relaciona com a mulher e não é validado o relacionamento com o sangue nos lençóis, porque a mulher da sua primeira relação sangra, então este casamento será invalidado pela ausência do sangue. O sangue da mulher precisaria ser mostrado para considerar que o casamento é validado e que a mulher é virgem. Caso ela não fosse virgem, o sangue não apareceria nos lençóis e esse lençol precisava ser mostrado aos pais que estavam ali na festa de núpcias. Então, era assim que funcionava o casamento. Todo casamento de núpcias tinha derramamento de sangue e todo derramamento de sangue precisava ser mostrado em um lençol branco. E esta era a comprovação. Por quê? Porque isso significava a mesma coisa que Deus iria fazer com o mundo, que Jesus fez com a igreja, buscando a virgindade ou a incorrupção do coração do povo de Deus. Mas esse é um outro assunto mais complexo para eu ensinar para vocês. Mas o importante é vocês entenderem que esse texto de Mateus 19, que é também repetido em Marcos capítulo 10, a palavra correta para a exceção de um casamento que pode ser anulado está relacionada a uma fornicação ou um sexo antes do casamento. Como era que os judeus identificavam isso na lei de Moisés? E também na cultura de Jesus, era lençol sangrando, lençol manchado de sangue. Então, apenas era inválido um relacionamento, um casamento nessas condições pela lei de Moisés. E Jesus explicou ali, apenas essa é a condição para um casamento ser invalidado, mas por causa da dureza de coração que vocês têm, Moisés permitiu, mas não é a vontade de Deus, não foi assim que Deus estabeleceu no princípio. Mas, infelizmente, a condição de vocês, as limitações pelo coração tão perverso e endurecido, pela falta de capacidade de perdoar, de se renovar, de amar a sua mulher até o fim, ou de amar o seu marido até o fim da vida, ele disse, é permitido, mas apenas para o caso de fornicação antes do casamento, e o único momento onde o casamento pode ser desfeito é na noite de núpcias. Depois disso, não. Essa é a lei de Jesus e ele está voltando, estabelecendo o princípio como Deus estabeleceu. Os discípulos ouviram isso e acharam um nível muito alto, né? E falaram assim, se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor que a gente nem se case. E Jesus respondeu, nem todos podem receber este mandamento. Porque há 3 tipos de homens e de pessoas que são, em relação a essa questão sexual, são identificadas na terra. Ele vai dizer, nem todos têm condições de aceitar esta palavra,
somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. E outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Então, os 3 tipos de eunucos ou de pessoas que não se relacionam sexualmente, para Jesus é pessoas que têm capacidade de não se relacionar desde o seu ventre, eles nascem com uma disposição maior de ser inibidos, não têm os mesmos instintos e os mesmos desejos que as outras pessoas. Tem pessoas que têm essa capacidade desde o ventre. Paulo comenta sobre isso em 1 Coríntios capítulo 7. Há pessoas que as próprias comunidades, por exemplo, algumas religiosas, mas nem sempre religiosas, essas pessoas fazem com que outras sejam eunuco. Vocês vão ver na história, por exemplo, de José do Egito, que existia um eunuco chamado Potifar, que deu a maior confusão porque a mulher de Potifar queria se relacionar com José e José rejeitava ela. Mas Potifar era eunuco, ou seja, ele não poderia se relacionar. Normalmente se esterilizava esses homens ou mutilando seus órgãos ou fazendo outros tipos de coisas que vão deixar ele sem capacidade viril, né, de se relacionar sexualmente. E tem outras pessoas que fazem se abstêm das relações sexuais por um motivo a respeito do reino dos céus. Eles se dedicam mais ao Senhor do que para um casamento, e Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios 7, dizendo se uma pessoa ela tem capacidade de não se abrasar, de não ter relações sexuais com outras pessoas e pode ter mais tempo para se dedicar ao Senhor, que ela se dedique ao reino de Deus e faça as coisas, porque quem é casado precisa dedicar um tempo ao seu marido e à sua esposa, mas quem não tem um relacionamento, ele tem mais tempo para fazer as coisas a respeito do reino dos céus e se dedicar mais para o reino dos céus. E assim, algumas pessoas a si mesmo se tornam eunucos por causa do reino dos céus, segundo Jesus. E Jesus falou, quem puder receber, receba esta palavra, mas quem não puder, então vai continuar no erro e sofrendo as consequências. Depois trouxeram umas crianças para Jesus para que ele impusesse as mãos sobre estas crianças, dizendo, deixem vir a mim as criancinhas, porque os discípulos não queriam deixar que as crianças estivessem ali próximo de Jesus. E Jesus falou, não expulsem elas, não deixem elas longe. O que isso nos revela é que as crianças precisam estar perto de Jesus, as crianças precisam receber oração, as crianças não podem ser expulsadas, nem afastadas das igrejas, nem dos ensinos bíblicos, porque elas precisam estar perto para receber também conhecimento do Senhor, e por causa da ignorância dos homens e das mulheres, tem afastado as crianças e colocado elas nas frentes dos celulares, das redes sociais, e acabam não recebendo a palavra, se afastando de Jesus no seu coração. E quando estão jovens, adolescentes, se desviam pelo mundo, adorando as coisas que não convêm. O jovem rico se aproximou de Jesus, ainda no capítulo 19, falando com ele, mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? E Jesus respondeu, por que me perguntas por que me chamas de bom? Por que você me pergunta sobre o que é bom nessa versão? Ou em outra versão vai dizer, por que me chamas de bom? Há um só que é bom, que é Deus. Ele vai dizer, se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. E ele pergunta, quais mandamentos? E Jesus citou alguns mandamentos da lei de Moisés, dizendo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem, tudo isso eu tenho obedecido, o que é que me falta ainda? E Jesus olhou para ele e o amou e disse, a tudo isso disse a ele, se você quer ser perfeito, vá e venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus e muitas riquezas. Ouvindo o jovem, afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus.
E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Jesus respondeu, digo-vos que por ocasião da regeneração de todas as coisas, eu quero que você grave essa frase, no tempo da regeneração de todas as coisas. Este é um período específico que Jesus vai dizer, naquele período chamado de regeneração. O que é regenerar? É tornar a identidade principal, é tornar aquilo que está em estado de morte, decapitação, destruição, tornar ela um estado perfeito. E Jesus vai dizer que quando for o tempo da regeneração, não de algumas coisas, mas de todas as coisas, ele disse, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais, herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Amém? Então, são muitas revelações que Jesus dá nesta parábola, quando ele vai conversando com o jovem rico e quando ele vai conversando com os discípulos. Todas as perguntas do jovem rico não foram respondidas como o jovem perguntou. Este é um detalhe que vai fazer você entender como é que Jesus respondia as perguntas. Normalmente, Jesus nunca respondia o que a pessoa perguntava. Olha só a primeira pergunta do jovem. Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? E Jesus falou, há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Ele perguntou uma coisa e Jesus já respondeu outra. O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala, para entrar na vida, você vai fazer isso e vai receber. Aí ele falou, já tenho obedecido tudo isso. Aí Jesus fala, mas então se você quer ser perfeito, não era para receber a vida, não era mais para entrar na vida, mas era para ser perfeito. Mas o jovem falou, ele nunca perguntou, o que eu preciso para ser perfeito? E Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda tudo para os pobres que você tem, e então me siga e você terá um tesouro nos céus. E o jovem, entristecido porque tinha muitas riquezas e estava preso a essas riquezas pelo texto, se afastou, muito triste. Jesus então falou, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Mas Jesus também não falou que é fácil um pobre entrar no reino dos céus. O texto diz que é difícil um rico entrar no reino dos céus, mas Abraão, Isaac e Jacó eram ricos. Eles são mencionados em várias passagens do livro de Mateus como aqueles que vão assentar na mesa, aqueles que são considerados homens santos e justos, qual Deus, os deuses dos vivos, menciona eles. Aqui em vários textos Jesus vai mencionar Abraão, Isaac e Jacó, inclusive na parábola em Lucas, na verdade na história em Lucas, capítulo 16, se eu não me engano, da história do rico e de Lázaro, Jesus vai dizer que Abraão está junto com Lázaro, que era um mendigo que sofria muitas enfermidades, e eles estavam em lugar de consolo. Mas Abraão era rico. A dificuldade aqui não é apenas ser rico, porque para um pobre também é difícil entrar no reino dos céus. Mas Jesus estava falando que os ricos, eles têm uma tendência de se apegar à sua riqueza e amar mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Então, deve ser um cuidado do rico com a sua riqueza.
Mas também é verdade que o pobre precisa tomar muitos cuidados também com a sua pobreza. Porque não é bênção ser pobre também. Então, esse texto fala sobre o rico, mas Jesus não fala que é fácil para um pobre. Porque normalmente os pobres gostam de pregar isso para dizer que a sua pobreza é um sinal de humildade, e não é. Muitos pobres irão perecer e sofrer no tormento, e em vários tormentos por causa da sua pobreza. Porque é pobre porque é vagabundo? É uma pergunta. É pobre porque não trabalha? É pobre porque não estuda e não desenvolve o seu trabalho? É pobre porque não consegue ver os problemas e trazer soluções? Então, Jesus não está estimulando as pessoas a serem pobres e também não está falando para as pessoas não serem ricas, mas não serem apegadas às riquezas. Amém? Porque senão ele teria que condenar Davi, sendo Davi mencionado aqui várias vezes. Inclusive, Jesus promete riquezas futuras aos seus discípulos, aqui alguns versículos depois, dizendo que eles vão assentar nos tronos. E muitas pessoas podem não falar, não, eu sou humilde, jamais eu vou assentar num trono. Mas isso não é sinal de humildade. Jesus é humilde e vai assentar num trono. Jesus, ele trabalhou durante a vida dele como construtor, carpinteiro, e também teve como desenvolver o seu ministério. Por que Jesus trabalhou cerca do seu período até 30 anos? Porque ele não está estimulando as pessoas a não trabalharem e nem não acumular algumas riquezas para um propósito. Jesus provavelmente acumulou riquezas por um certo tempo para ele se financiar durante um período ao qual ele não ia trabalhar. Se ele é estrategista, e ele mesmo disse que quem é que vai construir uma casa sem antes fazer as contas do quanto vai custar? E quem é que vai entrar numa guerra sem antes saber com quantos inimigos vai lutar? Ou seja, se Jesus vai ter um ministério a partir dos 30, ele provavelmente passou um tempo organizando a sua contabilidade, dizendo quanto é que eu vou gastar por dia, quanto é que eu vou gastar no ano, para fazer as viagens, se alimentar, às vezes se precisar se hospedar, ou também pagar um alimento aos meus discípulos que não tiverem condições, ou auxiliar os pobres. Então, provavelmente Jesus não estava estimulando os pobres a continuarem sendo pobres e condenando todo tipo de rico, porque a riqueza é uma maldição. Não, Jesus está ensinando que o rico que está preso à sua riqueza, o rico que não tem a capacidade de doar a sua riqueza, ele está preso à sua riqueza, está preso àquele dinheiro. Ficaram perplexos os discípulos e perguntaram, neste caso, quem pode se salvar? Lembra que as perguntas, ser perfeito, entrar na vida e agora é ser salvo. Não são sinônimos, mas os discípulos estavam entendendo algo e perguntaram, quem poderá ser salvo? Mas quem dos discípulos era rico? E qual das pessoas são ricas no mundo? Qual é a preocupação? Por que eles ficaram perplexos se são tão poucos ricos no mundo? Sempre existiram poucos ricos e muitos pobres. O percentual de riqueza está na mão de poucas pessoas. E a pobreza está na mão da maioria. Se eu ouvisse isso, eu ficaria tranquilo, dizendo, então, se os ricos vão se arrebentar e os pobres vão se salvar, tá tudo bem, são poucos que vão, sofrer condenação. Mas Jesus disse para eles, para um homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para um homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Quando se trata de salvação, o homem não pode salvar-se a si mesmo e para o homem é impossível, mas para Deus não é. Quando se trata de ser perfeito, é diferente. Quando se trata de entrar na vida, é também diferente. Agora os discípulos estão falando, mas como assim? Quem poderá se salvar? Eles não são ricos. Aquelas pessoas que estavam rodeando Jesus, a maioria não era rica. Por que eles ficaram perplexos? Porque eles estavam perguntando algo que não é aquilo que a gente está entendendo. Eles estavam entendendo algo que não era aquilo que a maioria está dizendo. Ele está dizendo que a mesma dificuldade que os ricos têm, os pobres também têm.